Olá pessoal, estou aqui para falar para vocês sobre como fazer o planejamento da revisão de literatura. Lembrando para vocês, todas as equipes já foram montadas. É hora, se vocês ainda não participaram do blog da equipe, não se apresentando para seus colegas, façam isso o quanto antes. É importante que vocês se conheçam, é importante que vocês se comuniquem o tempo todo para produzir um bom planejamento da revisão de literatura. Tá? Vamos, então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar algumas coisinhas que vocês precisam se atentar nesse planejamento da revisão de literatura, que é o trabalho que vai fazer parte da nota de vocês no RA2. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir lá no RA2, abrir o RA2, tá? Sempre clicando 2 vezes. Aqui já tem algumas webconferências, né, alguns tomos nota. Primeiro da professora Regiane, sobre como vocês participam do blog, como vocês fazem contrato de equipe, e uma videoaula sobre a escolha do tema da revisão de literatura, feita pela professora Flávia. Tá? Então, deem uma olhada nesses 2 vídeos, para vocês saberem onde estão. Aqui são as 2 atividades formativas, que vocês devem fazer o quanto antes, se já não fizeram. Então, participar do blog é uma atividade formativa, e fazer o contrato da equipe também é uma atividade formativa. Né? Aqui tem uma nova pequena inspiração também sobre a definição de temas. Esse arquivo aqui tem algumas sugestões de temas para vocês. Lembrando que o tema que vocês escolherem tem que ser um tema amplo dentro da escola de vocês, porque os grupos não são formados apenas por colegas de curso, sim colegas da sua escola. Então tem que ser um tema um pouco mais abrangente para que vários colegas possam conseguir escrever sobre ele. Tá? Aqui tem uma lista de assuntos possíveis, tá? Mas é só uma sugestão, não precisam se ater a ele, mas se tiverem com dificuldade de ter ideias, deem uma olhada nesse arquivo aqui. Tá? Aí materiais sobre pesquisa em fontes acadêmicas, sobre o Mendeley, que é uma plataforma bem interessante para vocês fazerem arquivamento digital de artigos, né? Lembrando que várias revistas são digitais. Esse Mendeley aqui é uma coisa bem legal para vocês conhecerem, né? E aí já o conteúdo do RE2 propriamente dito, porque vocês no planejamento da revisão de literatura também vão ter que fazer uma paráfrase. Então aqui explica sobre a técnica da paráfrase e tem um teste também sobre paráfrase. Igualmente, uma explicação sobre o tema das citações diretas e um teste rápido, que são todas atividades formativas. Então, a atividade somativa dessa unidade do RA2 é essa daqui. A data final para entrega é dia 13/4, lembrando, até máximo 23h59 do dia 13/4, vocês têm que postar o arquivo completo. Será um arquivo por grupo, tá bom? Então, aqui vocês têm 2 arquivos. O primeiro é um exemplo, né? Fomos nós, professores tutores, que fizemos esse exemplo de planejamento aqui. Para vocês terem uma ideia do que a gente espera que vocês façam no planejamento da revisão de literatura. O segundo é o arquivo que vocês têm que baixar para vocês preencherem, tá? Depois eu mostro para vocês, já está aqui. Aqui é um outro vídeo também sobre como vocês acessam a fontes acadêmicas relevantes, lembrando, na revisão de literatura não pode ter blog, não pode ter corrente de WhatsApp, não pode ter sites de notícias, tá? São fontes acadêmicas relevantes que a gente vai esperar de vocês, tá? Então vamos lá, mostrando para vocês o exemplo de planejamento. Esse aqui é um exemplo que a professora Karina fez, e está aqui para vocês entenderem o que vocês vão fazer em cada um. Então, aqui ela fez um trabalho sobre plágio acadêmico. Tá? Então, qual é o assunto do trabalho que a professora Karina preparou nesse template? É o plágio. E qual é o tema? Então, qual é a diferença entre assunto e tema? Assunto é sempre um pouco mais amplo, tema é uma coisa menos ampla, né? É algo que vocês vão descrever com maior detalhe. Então,
Dentro do tema do assunto do plágio, o tema que a professora Karina escreveu foi o plágio acadêmico brasileiro e sua análise interdisciplinar. É sobre isso aqui que esse exemplo aqui vai trabalhar. Então, para ajudar a delimitar ainda mais esse tema, quais são as perguntas dessa pesquisa? Então, aqui tem 3 perguntas. Façam sempre pelo menos 2 perguntas de pesquisa, né? Então, dentro desse tema, o que vocês vão procurar responder? Aí, vamos para o planejamento em si. Vocês, lá no template de vocês, isso aqui vai estar em branco, tá? Todas essas partes aqui escritas vão estar em branco. Então, tem 3, eu vou mostrar já direto lá no template que vocês têm que fazer. Tem 3 caixas de texto. Uma primeira caixa de texto é da introdução. Quantos parágrafos tem que ter introdução? Pode ter só 1, pode ter só 2, pode ter 3, tá? Aí depende do que vocês forem planejar. A introdução pode ter referências bibliográficas ou não, tá? Ela não necessariamente precisa ter fontes bibliográficas, mas ela pode ter. Quem que vai escrever a introdução? Todos, tá? Essa é uma parte do trabalho que é em grupo, então não adianta, por exemplo, eu estou num grupo e coloco lá que quem escreveu a introdução fui eu, Emília. Não. A introdução e a conclusão são responsabilidade de todos, por mais que um só tenha escrito, ou por mais que só 2 tenham escrito. Então, a introdução e conclusão é responsabilidade de todos os integrantes. Então, não precisa colocar nomes aqui, tá? Na introdução, o que precisa ter? Precisa ter a apresentação do tema, precisa ter o porquê que vocês escolheram ele, qual é a relevância do tema e qual o objetivo dessa pesquisa. Então, lembrando, pode ser um parágrafo só, pode ser 2, pode ser 3, vocês vão delimitar. Quais, então, o que vocês vão fazer? Feito isso, né? Feito a escolha do tema, está aqui em cima, vocês têm que preencher tudo isso. Qual é o nome da equipe, qual é o assunto, qual é o tema, quais são as perguntas de pesquisa de vocês. Quais são as ideias-chave da introdução? Então, vamos botar aqui qual é a ideia-chave da introdução, vão dizer se vai citar pontos ou não, e vão deixar aqui o parágrafo de responsável como todos mesmo. Aí vocês vão começar a planejar o desenvolvimento do trabalho, né? Então, o que vocês vão fundamentar teoricamente? Por que é uma fundamentação teórica? Porque vocês, nesse trabalho, não vão fazer pesquisa de campo, não vão fazer pesquisa de laboratório, vocês não vão fazer nada disso, vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, logo, qual é a fundamentação teórica desse trabalho de vocês? Então, vocês têm que dividir o desenvolvimento entre vocês. São 5 alunos, então cada aluno vai escrever 2 parágrafos. Então, serão 10 parágrafos aqui nesse desenvolvimento. São 4 alunos, são 8 parágrafos, e assim por diante. Aqui vocês vão planejar que vocês escrevam pelo menos 2 parágrafos, tá? Depois vocês vão ver que na revisão de literatura, cada aluno precisa escrever apenas 1. Por que aqui então tem 2? Para que vocês possam depois fazer a agregação, né, dessas ideias entre vocês de uma melhor forma. Então, de repente, para um parágrafo está ficando repetitivo, a gente tira 1. Então, tem que ter depois, na revisão de literatura, pelo menos 2. Então, aqui o que vocês vão fazer? Qual é a ideia-chave do primeiro parágrafo? Aí vocês vão procurar uma fonte acadêmica, né, uma referência de uma fonte acadêmica, um texto vindo de um livro, vindo de um artigo, vindo de uma tese, de uma dissertação, de um TCC, a uma fonte acadêmica confiável. Então, vamos botar que fonte é essa, não precisa ser muito certinho conforme as normas da ABNT, mas precisa ter de onde vocês estão tirando essa ideia, né? Então, a ideia-chave do parágrafo vai ser, no caso aqui, por exemplo, do texto do plágio. Qual era a primeira ideia? O plágio no âmbito jurídico. Então, qual é a ideia-chave? Né? É essa aqui. Qual é o trecho selecionado que ela vai pegar para responder essa ideia-chave?
E aí vão colar esse aqui, o trecho selecionado tem que ser uma citação direta, né, uma citação completa, então por isso tem que ter aqui entre aspas e tem que indicar qual é a página da referência que vocês tiraram. E depois vai pegar esse trecho aqui que vocês copiaram lá do artigo que vocês escolheram, do livro ou da tese, e vão fazer uma paráfrase desse trecho aqui. Por que vocês têm que fazer paráfrase aqui? Porque é o jeito melhor, nesse momento, de vocês transferirem as ideias dos autores, é através da paráfrase. Então, é um exercício de escrita de uma paráfrase. Tá? E aí, ao final, vão colocar de onde vocês tiraram a fonte desse trecho aqui, dessa ideia. E vocês têm que fazer isso em conjunto porque, por exemplo, vocês falaram sobre o tema do plágio. Então, um dos parágrafos vai ser a identificação da ideia de plágio, o que é plágio. Né? Então, não pode, né? Daí vão pegar alguma referência, vão pegar um trecho, vão fazer uma paráfrase sobre a ideia-chave, o que é plágio. Aí o segundo estudante vem aqui e coloca de novo, ideia-chave, o que é plágio. E todos os estudantes fazem igual. Não, não pode. Por quê? Porque o desenvolvimento do texto tem que responder às perguntas que vocês mesmos já fizeram. Então, ele tem que ter um encadeamento de ideias, né, que vão levar vocês até a conclusão. Então, vocês têm que pensar sobre o texto completo, o que vocês vão escrever em cada parte do trecho do texto. E vão ter que se dividir. Então, por exemplo, a Emília vai procurar saber o que é o plágio. A professora Karina vai procurar saber como é a interdisciplinaridade no tema do plágio. A professora Flávia vai procurar saber sobre as sanções do plágio. E cada um vai procurar, em referências bibliográficas, respostas para essas perguntas que a gente mesmo colocou no trabalho. Né? Então, qual é a ideia-chave de cada parágrafo? Vocês têm que se dividir primeiro, para depois ir buscar referências que respondam a essa pergunta. Então, não pode ser qualquer trecho aqui. Esse trecho selecionado tem que responder a essa ideia-chave que vocês planejaram. Tá bom? Então, depois de planejar o desenvolvimento, e aí aqui colocar sempre o nome de cada um que fez, tá? Então, essa linha aqui vai ser toda preenchida por um estudante, cada estudante vai preencher 2 linhas, tá? De planejamento. Aí aqui vai vir o segundo estudante. Então, por exemplo, se fosse eu, professora Karina e professora Flávia, essas 2 primeiras linhas são minhas, né? As 2 seguintes da professora Karina, as 2 últimas da professora Flávia. Ou a primeira e a última da professora Flávia, a segunda e a quarta minha, a terceira e a quinta da professora Karina. Não precisa ser 2 linhas sequenciais, mas precisa ter 2 linhas para cada estudante. Aqui está o que vocês precisam trabalhar na noção teórica. Então, cite conceitos selecionados em artigos, relacione os posicionamentos de diferentes autores, identifique relação existente entre pesquisas citadas, enfim, aqui alguns exemplos do que vocês podem trabalhar no desenvolvimento do texto. Depois, considerações finais. Qual é a ideia-chave dos parágrafos de considerações finais? Também pode ser só um parágrafo, não precisa ter mais de um, tá? Mas nas considerações finais, vocês têm que sintetizar os dados e as análises apresentadas, né? E apresentar as conclusões de vocês. Isso aqui é um parágrafo final que tem que ser autoral, tem que ser de vocês. Não pode haver referência bibliográfica, não tragam aqui referências bibliográficas. Então, a única coisa que vocês vão ter que preencher é quais são as ideias-chave dos parágrafos das considerações finais. O que vocês vão trazer nas considerações finais, tá? E aqui, novamente, todos são responsáveis pelos parágrafos de considerações finais, tá? Então, preenchido tudo isso aqui, tá? Então, por isso a importância de vocês se comunicarem o quanto antes. Vocês têm que preencher isso em conjunto e vocês vão postar apenas um exercício, tá? Um por equipe. Então, um de vocês, que vocês vão se identificar entre vocês, quem fará isso, vai vir aqui
entrar no exercício e postar esse exercício, tá? Apenas por grupo fará isso, tá? Então, pesquisa no computador, grava aqui, de acordo, da mesma forma que o R1, enviar, né? Certifique-se que enviaram. Mas por que é importante definir quem que vai enviar? Porque somente aquele que envia vai conseguir conferir se enviou ou não. Então, tem que ter certeza que enviou esse trabalho para a gente até a data limite. Atentem-se, então, para as rubricas, né? Quais são as rubricas de avaliação desse trabalho? São 6 rubricas, tá? 3 delas são rubricas que serão avaliadas em grupo, 3 delas são rubricas que serão avaliadas individualmente. Então, rubricas. Primeira rubrica, apresenta o tema, a relevância e os objetivos da pesquisa de forma consistente e organizada. Isso vai estar lá na introdução, né? Apresentou bem, planejou bem uma introdução, então essa rubrica está ok. 2. Apresenta fontes de pesquisas coerentes e relevantes com o tema da pesquisa, tá? Então, esse aqui já vai ser uma rubrica individual. Por quê? Porque cada um de vocês vai escolher 2 fontes de pesquisa, né? Então, a fonte de pesquisa que vocês indicarem vai ser essa rubrica aqui que vai ser analisada. Ou seja, eu, Emília, escolhi 2 artigos acadêmicos para falar. É uma fonte de pesquisa coerente? Tem a ver com o tema que eu estou pesquisando? Sim, então a minha rubrica está correta. Outro colega meu do grupo só pesquisou em sites e blogs, que não tem nenhuma relevância científica comprovada. A rubrica dele está ok? Não, não está ok, né? São fontes de pesquisa que não são relevantes, que não são coerentes. Ou então, ele pesquisou um artigo acadêmico, mas a gente está falando sobre plágio e o artigo acadêmico dele está falando sobre direito internacional, né? Se não tiver nada a ver com a pesquisa, então também essa rubrica não está de acordo. Terceira rubrica, seleciona conceitos em fontes de pesquisas acadêmicas que respondam às questões pesquisadas, tá? Então, é um complemento dessa segunda aqui. Realiza de forma fidedigna paráfrases visando a resposta às questões das pesquisas e mapeia tópica os dados da publicação visando o referencial teórico. Então, esses 4 aqui, ó, eu falei 3 e 3, mas não. Essas 4 aqui serão rubricas analisadas individualmente, então para cada parágrafo de vocês, tá? E a sexta é, sintetiza os dados e análises apresentados no planejamento, apontando as considerações finais sobre o tema. Então, isso aqui é uma rubrica que vai ser feita em grupo, tá? Então, professora, mas não entendi, como assim algumas rubricas são em grupo, como assim algumas rubricas são individuais? A primeira e a última rubrica são em grupos porque a introdução e a conclusão têm que ser escritas em grupo. Então, a introdução está ok, todo o grupo está ok. A conclusão está ok, todo o grupo está ok. Agora, se o grupo não conseguiu formular bem uma introdução, não conseguiu identificar ideias para uma introdução, não conseguiu planejar uma conclusão, todo o grupo está em falta. Ou seja, essas rubricas vão dizer que todo o grupo vai precisar refazer o planejamento. Então, atentem-se muito bem a essas duas partes do planejamento, introdução e conclusão, que são dever de todos. Agora, depois disso, cada estudante vai entregar 2 linhas, né? 2 linhas para o planejamento, que devem ser cada linha de referências bibliográficas distintas. Então, cada um vai ser avaliado por as suas 2 linhas. Então, por exemplo, a introdução está ok, a conclusão está ok. Esse grupo, então, nas partes em conjunto, estão de acordo com o que a gente espera dele. Agora eu vou ver, aluno a aluno, cada linha, cada um, as 2 linhas que escreveram. Então, por exemplo, eu escrevi 2 linhas que não tem nada a ver com o tema da pesquisa. Minha rubrica está ok? Não, não está ok. A professora Karina, não. A professora Karina escreveu as 2 rubricas dela sobre o tema da pesquisa, ela está com uma paráfrase bem feita,
ela tem fontes relevantes, então a professora Karina, ela vai receber suficiência nessa atividade. A professora Emília, não. A professora Emília vai ter que refazer as suas 2 linhas. Então, por isso que tem partes do trabalho que são avaliadas em conjunto e outras que são avaliadas individualmente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida sobre o planejamento da revisão de literatura, vai haver um encontro online na quinta e sexta-feira da semana que vem, tá? Não dessa semana, na próxima semana. Na quinta ou sexta-feira, imediatamente anterior à data da entrega, cada turma com a sua professora tutora. Então, vocês podem se planejar para estarem lá ao vivo e tirar as dúvidas, ou também mandar já, desde já, vão tendo dúvidas, mande pelo espaço Tira Dúvidas, para que todos os colegas também vejam a resposta da professora tutora, ou se é uma dúvida muito particular, individual do grupo de vocês, aí vocês mandam pelo Fale com o professor tutor. Tá ok? Um abraço e até a próxima.